Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Bom, no Fluminense, o presidente Matheus Montenegro deu entrevista hoje e falou sobre os movimentos do clube no mercado. Fábio Jupa, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Fluminense segue daqui a pouquinho para Saquarema. Amanhã tem jogo contra o Boa Vista, lá em Bacaxá, segunda rodada do Campeonato Carioca. O time deve ser o mesmo, quase o mesmo da estreia contra o Madureira. Apenas um desfalque certo, é o Santi Moreno, atacante, sofreu uma lesão no tornozelo na vitória sobre o Madureira. O Matheus Reis, destaque da base, deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. E o presidente Matheus Montenegro concedeu a primeira entrevista coletiva dele e falou coisas importantes, como, por exemplo, que as negociações com o Hulk e o Savarino estão encerradas e que a prioridade do Fluminense nessa primeira janela de transferências do ano é a contratação de um atacante. Disse também que se o Wolverhampton da Inglaterra colocar o John Arias no mercado, o Fluminense vai exercer a cláusula de prioridade, claro, dependendo do valor dessa negociação. E que no meio da temporada o Fluminense vai retomar as conversas com o Zenit da Rússia para tentar a contratação do zagueiro Nino. Vamos ouvir o presidente Matheus Montenegro. Com o Zenit não teve muita conversa. Ele disse agora não tem nenhuma chance de negociar o jogador. É Botafogo e foi Porto. isso que aconteceu. Quando tiver a próxima janela, a gente vai voltar a conversar com o Zenit e tentar trazer o Nino, que é um grande jogador que foi muito bem aqui. Bola, a gente fala direto aqui do CT Carlos Castilho, porque agora há pouco o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, concedeu uma entrevista coletiva, falou sobre muitos assuntos, viu? Entre eles a movimentação do Fluminense nesta janela de transferências no mercado da bola. Ele abriu a coletiva falando um pouquinho sobre o Hulk. Ele disse que a negociação com o Hulk neste momento está encerrada, mas pode voltar à mesa caso o Galo mude de ideia. Vamos então escutar um pouquinho o que disse Matheus Montenegro em relação a esse jogador. Em relação ao Hulk, a gente começou uma negociação no fim de dezembro. Tinha uma negociação após uma conversa nossa com o Atlético Mineiro, a gente iniciou uma negociação com o jogador. As coisas se desenrolaram ao longo desse tempo e na semana passada, né, a gente teve na verdade, no início dessa semana, o Atlético respondeu fazendo 3 exigências para a gente. Isso foi publicado. Nós aceitamos 2 exigências, a terceira a gente não aceitou. Basicamente, o que a gente não aceitou era um pedido do Atlético Mineiro para que a gente, enfim, cedesse ao Atlético 3 jogadores da nossa base, um percentual de 3 jogadores. E a gente entendeu que essa proposta não era interessante para o clube. De lá para cá, nós voltamos a conversar e pedimos ao Atlético a possibilidade de fazer uma proposta um pouco diferente, que envolvesse uma compensação financeira. O Atlético não quis e hoje a negociação está encerrada. O Savarino também foi tema por aqui. A gente viu essa negociação entre Hulk, Fluminense e Atlético Mineiro se arrastando bastante. Isso também aconteceu com o Savarino do Botafogo, né, GV? Isso também foi tema aqui na entrevista coletiva. Ele disse que, em relação ao Savarino, a negociação está encerrada de fato e que não tem mais chance do Savarino vestir a camisa do Fluminense nessa temporada. Vamos ouvir o que disse o presidente Matheus Montenegro. Na negociação com o Savarino, a gente fez uma proposta ao Botafogo. Depois de algumas idas e vindas, o Botafogo aceitou a nossa proposta. A gente passou a negociar com o jogador e no meio dessa negociação, enfim, teve alguns pedidos por parte do jogador e por parte do representante que a gente não aceitou e com isso a negociação foi encerrada também. Como eu disse, foram muitos temas abordados aqui. Eu perguntei também para o presidente Matheus Montenegro se o elenco do Fluminense está fechado ou se tem a possibilidade do Fluminense ir ao mercado, qual a posição que o Fluminense está buscando neste momento no mercado. E ele disse que a posição agora, a prioridade para o Fluminense para a próxima contratação é de um camisa 9, de um centroavante, que seria uma contratação de peso. A gente também tem a palavra dele falando um pouquinho sobre isso. A
gente acha que podem chegar ainda algumas peças. O nosso foco hoje é em mais um centroavante no nosso elenco. E a gente, enfim, nós estamos trabalhando desde que acabou o campeonato, né? Então tem diversos nomes mapeados, os nomes são trazidos pelo scout, são discutidos com todo o departamento de futebol, com a comissão técnica. E só para a gente fechar, Matheus Montenegro também foi questionado sobre o Nino e sobre o Arias. O Nino atualmente defende o Zenit da Rússia. Ele disse que o clube russo não está aberto para ouvir propostas neste momento, mas que é um desejo do Fluminense contar com o zagueiro Nino ainda nesta temporada. Então essas conversas podem acontecer no meio do ano, ou seja, na próxima janela de transferências. E o Arias estava na mira do Palmeiras, mas o Fluminense tem uma cláusula no contrato que ele pode exercer a preferência caso o Arias queira voltar ao futebol brasileiro, e nesse momento o Fluminense está planejando para contar novamente com o Arias caso ele retorne ao Brasil. Essas foram as informações aqui na entrevista coletiva. O Fluminense viaja na tarde de hoje para Saquarema, onde enfrenta o Boa Vista amanhã às 6h30 da noite lá no estádio Elci Rezende pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Santi Moreno, que foi destaque do Fluminense contra o Madureira na última quarta-feira no estádio Luso Brasileiro, não vai viajar com o restante da delegação porque sofreu uma pancada no pé direito, então ele fica aqui no Rio de Janeiro. O Ganso, que o Fluminense está dividido, né, entre o grupo 1 e o grupo 2, o Ganso já não viajaria com a delegação para esse jogo contra o Boa Vista, mas o Ganso sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, já iniciou tratamento aqui também no CT Carlos Castilho. Essas foram as informações do Fluminense aqui pela manhã desta sexta-feira. GV, volto com você. Muito bem, Gabi Marino trazendo todas as informações. Eu falo que nem o sol, nem a lua e nem as estrelas cobrem melhor o futebol carioca do que a nossa equipe dos donos da bola. Obrigado, Gabi Marino. Informações do Flusão. Vence o Fluminense 2, Madureira 1. Primeiro jogo do ano, começar com vitória é sempre bom demais, né? Não sei pra vocês, mas vitória do Fluminense, o gol do John Kennedy, gol e assistência do JK, me anima também. Por diversos motivos. Primeiro que o John Kennedy é ídolo, e a gente torce muito para ele voltar à excelente fase dele. E segundo, que quanto mais gols o John Kennedy fizer, mais longe da titularidade fica o Everaldo. Né? Para minha surpresa hoje, saiu a numeração do Fluminense para a temporada e o 9 é o Everaldo. Né? Então assim, quanto melhor tiver o John Kennedy, mais distante fica o Everaldo da titularidade desse time aí. Alguns pontos positivos, eu gostei da atuação do James, gostei muito da atuação do Fidelis. Primeira vez que a gente vê realmente o Wallace Davi jogando, me agradou também. Tem muito para evoluir, tem muito para mostrar. Mas o Lescano, né? O Lescano mostrou hoje que a gente sempre teve razão quando pedia Lescano, Lavega, lembra? Lescano, Lavega. Cadê o Lescano? Cadê o Lavega? O Lavega foi embora, o Lescano ficou. Para mim fez um grande jogo, marcou um gol, teve diversas oportunidades, camisa 10 que pisa na área. Me agradou muito o Lescano, tá? Que ele continue mostrando que o Mano, que o Renato e o próprio Zubeldia estavam errados quando não utilizaram ele na temporada 2025. Que 2026 seja o ano do Lescano, seja o ano do Fluminense, o ano do John Kennedy, ou seja, muitas vitórias, alegrias e títulos pra gente. Tamo junto. Que porra é essa de ceder percentual dos moleques de Xerém? Quais moleques? Quanto de percentual? Como assim? Como assim? Não, eu quero receber um percentual da venda dos moleques Xerém. Tá bom. Quais moleques Xerém? Qual o percentual? Nananina não. Vai levar percentual nenhum, não. Aí o Atlético, então não quero negociação encerrada. Então foda-se. Fica com o teu problema pra lá. E a gente resolve o nosso BO pra cá, porra. Fica com o Hulk aí agora nesse clima de merda. Dele com o dirigente, com o treinador. Se vira agora com ele aí, pô. Se vira com ele, o B.O. é teu, o Hulk é teu, se vira. Se vira com o teu super-herói da Marvel aí. Dá seu jeito agora, problema de vocês, pô. E a gente que resolve o nosso B.O. aqui, porque o nosso B.O. é grande, irmão. Nosso B.O. se chama Everaldo. Nosso B.O. é grande, mano. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.